Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Noroeste, Canal 5, mais um programa Entrevistas com Jamir Andrade. O nosso entrevistado de hoje, ele nasceu no dia 23 de setembro de 1977, na cidade de Juiz de Fora. Mudou-se para João Pinheiro aos 7 anos de idade. Tem 37 anos, mora atualmente em Belo Horizonte, é filho da doutora Nádia Moura e do José Gaspar, conhecido aqui na nossa cidade como Mourinha, solteiro. Fez o curso de Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, graduado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Ciências Penais pela UFMG, fez doutorado em Direito Constitucional também pela UFMG. Hoje é procurador federal da Procuradoria-Geral Federal, órgão vinculado à AGU, a Advocacia Geral da União. Muito boa noite, doutor Gregory Moreira Moura, conhecido na nossa cidade como doutor Gregory. Boa noite, Jamir. É um grande prazer estar aqui no seu programa, Entrevistas com Jamir Andrade, e dessa televisão que é tão importante para a nossa sociedade pinheirense, que veicula as notícias importantes aqui da João Pinheiro e região. Nós vamos então ao nosso primeiro intervalo comercial no oferecimento da 3L Construtora. Chegou o grande momento de você, meu amigo, minha amiga, realizar o seu sonho, ter a sua casa própria, parar de pagar aluguel, parar de mudar todo mês, todo semestre, estragando aí todos os seus móveis. Você vai procurar amanhã mesmo a 3L Construtora. São 3 excelentes loteamentos em 3 excelentes opções aí para você escolher onde você quer morar. Prestações a partir de R$ 217. Você vai pagar a sua casa própria, comprar e pagar a sua casa própria a partir de R$ 217 por mês, mais barato do que o seu aluguel. Procure então amanhã mesmo a 3L Construtora, a grande inovação no setor imobiliário de João Pinheiro. A 3L agora está em novo endereço, Praça Coronel Hermógenes, próximo à Prefeitura Municipal. 3L Construtora, telefone 3561-4444. Nós vamos então para o intervalo, a gente volta já já. De volta, começando o primeiro bloco do nosso programa de hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios a visita do doutor Gregory Moreira, procurador federal. Ele é de João Pinheiro, mora hoje em Belo Horizonte, visitando aqui, participando do nosso programa, num oferecimento do laboratório LPN. O laboratório LPN é o laboratório de confiança da grande maioria dos médicos de João Pinheiro, de toda a nossa região. Quando o médico pega o resultado do exame, que ele vê lá, LPN, ele já sabe que ali o exame é preciso, vai auxiliar o médico no tratamento correto aí de você e de qualquer membro da sua família. Então, quando você for fazer exame médico, procura o laboratório LPN, que tem os aparelhos mais atualizados, que tem aí a melhor equipe de profissionais, de bioquímicos treinados, capacitados. Tem o posto de coleta no bairro Papagaio e também aqui no centro da cidade. E agora, você também pode obter o resultado do seu exame pela internet. Basta você acessar o endereço eletrônico que está aí no seu televisor. Laboratório LPN. A saúde mais perto de você. Telefone 3561-2057. Doutor Gregory, o que é, na verdade, um procurador federal? Quais são as suas atribuições? Já que eu acredito que muita gente não sabe, na verdade, o que significa um procurador federal. Então, a Procuradoria Federal é um órgão da Advocacia Geral da União e tem a função de defender os interesses do Estado. Muita gente confunde a Procuradoria Federal com a Procuradoria da República, e isso é uma confusão muito comum nas pessoas, nos leigos. Na realidade, a Procuradoria da República atua com os processos relativos ao Ministério Público Federal. Já a Procuradoria Federal não, é um dos cargos da Advocacia Geral da União que tem como função representar judicialmente e extrajudicialmente as autarquias, fundações e agências. Então, quando você, Jamir, ajuiza uma ação contra o INSS, contra uma universidade, contra uma fundação pública federal, quem vai fazer essa defesa é o Procurador Federal. E, além disso, o Procurador Federal ele atua no assessoramento jurídico de todos os gestores desses órgãos. Doutor Gregory, falando um pouco agora do senhor em si, da sua vida, porque quando nós falamos que estaremos entrevistando o senhor aqui, muita gente disse, eu não conheço o doutor Gregory, exatamente pelo fato de o senhor ter nascido em Juiz de Fora, ter mudado para aqui aos 7 anos de idade, e aí acabou saindo daqui
curto prazo de tempo para poder estudar e aí chegar ao posto que o senhor chegou hoje. Como é que é a sua vida, na verdade? Como é que foi a sua vida, na verdade, aqui em João Pinheiro especificamente? Eu nasci em Juiz de Fora, na cidade de Juiz de Fora, e meus pais resolveram mudar para cá no ano de 85, pelo fato do meu pai ter adquirido uma fazenda aqui na região. E minha mãe resolveu mudar para cá nesse ano de 85, e por questões de estudo, eu tive que retornar à minha terra natal, que é Juiz de Fora, para fazer os estudos do segundo grau. Eu estudei no Presidente Olegário, né? Fiz o primeiro grau lá, fiz o segundo grau no Quintino Vargas, e depois retornei, porque João Pinheiro, à época, não tinha boas escolas a partir do segundo grau, né? Então eu voltei para Juiz de Fora para estudar, e desde então estou lá, até os 23, 24 anos, quando eu me formei, passei no concurso. Fui para Volta Redonda, trabalhei lá um tempo, 1 ano e meio, depois retornei para Belo Horizonte para continuar os estudos no nível de mestrado. Se sente um pinheirense hoje, então? Com certeza. Eu sou um cara privilegiado, porque eu tenho dupla naturalidade, né? Eu sou filho de Juiz de Fora e adotado por João Pinheiro. Eu amo essa cidade, todas as férias eu estou aqui, todos os feriados que eu posso eu estou aqui, porque meus grandes amigos foram feitos entre os 7 e os 14 anos. Então eu me sinto privilegiado de ter as minhas amizades daqui e de lá. Apesar do senhor ser filho de uma advogada, de sucesso inclusive na nossa cidade, ser filha de um produtor rural, mas a vida não é fácil para ninguém. O senhor, para chegar onde está, passou aí por um processo de dificuldades na vida, passou aqui por aqueles degraus aí que muita gente chega no primeiro, no segundo e já desiste e volta para trás? Com certeza. Passar um concurso igual eu passei não é fácil. Meu concurso teve mais de 35 mil candidatos. Foi um concurso muito difícil. E nos tempos de estudante também eu passei muito aperto, assim como todos. Morei em república, dividi apartamento, a gente tinha todas aquelas dificuldades, né? Para passar no vestibular numa federal também não foi fácil, eu tive que estudar muito. Então todas essas dificuldades que o estudante tem, eu tive. Mas eu tive a oportunidade e a sorte de galgar esses degraus muito rápido. Porque com 24 anos eu já estava na Procuradoria Federal. Então eu tive essa sorte de conseguir esses meus objetivos de maneira mais veloz do que normalmente acontece. Doutor Gregório, nós temos a participação do povo na rua aqui no nosso programa, e nós vamos com a primeira participação no oferecimento do Produtos da Vaca, fabricados pelo Laticínios Noroeste. Olha, é importante você ter na mesa, durante o café, durante o almoço, o jantar, produtos que tenham qualidade, que tenham um preço menor, porque aí você vai unir o útil ao agradável. E aí eu quero dizer a você que os produtos da vaca, leite, manteiga e queijo, foram classificados pela EPAMIG, portanto não tem contestação, entre os melhores do nosso país. E o bom é que são fabricados aqui em João Pinheiro. Então quando você foi na padaria, for no supermercado, for na mercearia mais próxima de você, exija queijo, leite e manteiga da marca da vaca. São fabricados pelo Laticínios Noroeste. Qualidade e sabor à sua mesa. Vamos com o povo na rua. Boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de parabenizar, doutor Gregório, por um pinheirense tão novo como o senhor e está já num cargo aí de procurador federal. Então isso aí nos orgulha muito, nós pinheirenses. E ao mesmo tempo também, representando aos comerciantes, aos empresários de João Pinheiro, gostaria de saber do senhor sua opinião quanto à nossa alta carga tributária, porque hoje o comerciante, além da burocracia, ele enfrenta uma alta carga tributária muito alta de impostos que paga e cada vez mais sendo cobrado do governo pelos SPEDs, pelas burocracias, pelos sistemas, pelas informações que são cobradas hoje. Então isso aí gera um custo para os empresários e uma alta carga tributária. E muitas das vezes isso não é tão bem aplicado no setor público, quando precisa de uma questão de saúde, de segurança, então a gente ainda tem alguns gargalos. Gostaria de saber a opinião do senhor se tratando da alta carga tributária para os empresários. Gostaria de agradecer a participação do nosso amigo Igor, que fez uma pergunta excelente, e ele tem completa razão. Por quê? Foi feita uma pesquisa há pouco tempo atrás e o Brasil está numa posição terrível em relação ao retorno dos impostos que se paga para a própria sociedade. Apesar de ter uma arrecadação recorde nos últimos anos, a gente nota que falta um reinvestimento desses impostos na sociedade. O Brasil ainda tem problemas endêmicos, como a corrupção, né, que desvia essas verbas públicas. Então, talvez
ter uma menor carga tributária seja importante, mas o mais importante é ter uma melhor redistribuição dessa carga tributária em relação à sociedade, ou seja, aumentar esse retorno dos tributos arrecadados para a sociedade, investindo na infraestrutura, na economia e principalmente na proteção dos direitos do cidadão. Olhando o seu currículo, eu fiz questão até de imprimir o seu currículo e trazer aqui para a televisão, e tem um colega nosso que disse assim, pô, esse cara não dorme, devido aí ao grande número de atividades que o senhor desenvolve hoje no dia a dia. Faz então um detalhamento para a gente resumido de como é a sua vida hoje. A minha vida realmente é muito corrida. Eu tenho alguns compromissos profissionais e extras profissionais também. Hoje eu sou diretor regional da Escola da Advocacia Geral da União, então estou na parte gerencial, não trabalhando mais com processos judiciais. Eu estou cursando o curso de doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais e eu leciono em vários cursos preparatórios para concurso, tanto em Juiz de Fora quanto em Belo Horizonte. Então é uma vida muito corrida, porque eu ainda tenho que dividir com o lazer, né? Jogar uma bola, divertir com meus amigos. Trabalha em média quantas horas hoje por dia? Se eu contar trabalho e estudo, dá mais de 14 horas. O senhor tem, inclusive, 3 livros lançados. Estou olhando aqui, o primeiro foi em 2006, do princípio da culpabilidade, que é esse livro aqui. E o que o senhor quis dizer, que mensagem que o senhor quis transmitir publicando esse livro, escrevendo esse livro e publicando? Esse livro foi a minha dissertação de mestrado, e ele teve como objetivo principal trazer uma alteração no Código Penal brasileiro, que até hoje não foi implementada. Qual que é o objetivo desse livro? É reconhecer uma parcela de responsabilidade da sociedade de não oferecer oportunidades iguais às pessoas. E essas pessoas com menos oportunidades sociais, os excluídos socialmente, eles são empurrados naturalmente para o crime. Então a sociedade ela tem que assumir essa responsabilidade. Então essa co-culpabilidade é uma forma de refletir no processo penal essa ideia da sociedade ser responsável por incluir as pessoas, por dar direitos a ela, moradia, saúde e etc. E quando você não dá todos esses direitos, você gera essa possibilidade de uma pessoa cometer uma criminalidade. Por quê? Quando ela é excluída socialmente, ela vai procurar caminhos alternativos para atingir esses objetivos que a sociedade impõe. Bom, no direito penal, o coautor é aquele que participa do crime efetivamente ali. Então, essa co-culpabilidade, o que o senhor quis dizer diretamente com ela? O senhor está atribuindo essa culpabilidade a alguém como coautor? Exatamente. Essa co-culpabilidade é uma culpa compartilhada entre a pessoa que comete o crime e a sociedade. Ou seja, essa co-culpabilidade é a responsabilidade social que o Estado teria, que a sociedade teria de incluir essas pessoas nos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Ou seja, é uma meia-culpa que a sociedade assume por não oferecer oportunidades a todos. Ok, o segundo livro que o senhor escreveu foi esse aqui, Constituição da Antiguidade ao século XXI. Aqui o senhor se referiu mais à nossa Constituição? Esse livro, na realidade, é um livro de história do direito constitucional. É um livro coletivo, eu escrevi apenas um capítulo, tem juízes da Itália, juízes da Espanha participando desse livro, e na realidade, como ele tem um viés... Aqui foi então coautor. Como ele tem um viés mais histórico, eu escrevi sobre o Instituto do Habeas Corpus, que tem ligação também com o direito penal, que é uma ação judicial constitucional que você entra para tirar a pessoa da prisão, ou quando ela tem o direito de liberdade ofendido. Bom, e o terceiro, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, 25 anos da Constituição Brasileira. É um livro um pouco maior, né? O senhor também participou como coautor aqui? Exatamente, eu escrevi um capítulo deste livro. E que mensagem que esse livro nos traz? Foi exatamente aquele artigo que você me perguntou de qual teria mais repercussão, foi o que eu escrevi nesse livro. Eu trato do resgate do princípio da fraternidade como fundamentação da redução da pobreza. A gente sabe que hoje a gente tem uma população de miseráveis, de pobres, e é preciso que o direito atue de alguma forma para garantir direitos dessas pessoas, retribuindo através de impostos, incluindo essas pessoas socialmente. Então a ideia é
colocar a redução da pobreza como um direito fundamental do cidadão na Constituição e, a partir daí, criar mecanismos através de um direito mais fraterno de inclusão social. Estamos fechando o primeiro bloco do programa de hoje, ouvindo aqui o doutor Gregory Moreira, procurador federal, pinheirense, que nos honra aí pelo posto que ocupa hoje, e acima de tudo pela sua competência, pela sua humildade, pessoa como ele realmente é, né? No oferecimento da Contabilidade Almeida e Silva, não importa o que você faça, você pode ser empresário de pequeno, médio, grande porte, você pode ser produtor rural, pode ser autônomo, o importante é você ter aí o aconselhamento, o acompanhamento de uma equipe de profissionais que entendem de contabilidade, que não vai deixá-lo fazer nada errado, que vai acompanhar o crescimento econômico seu, da sua empresa. E aí, a Contabilidade Almeida e Silva realmente é a mais especializada em João Pinheiro. A Contabilidade Almeida e Silva tem uma equipe de profissionais que estão classificados entre os melhores e mais preparados, não só de João Pinheiro, da nossa região, do nosso estado. Procure então a Contabilidade Almeida e Silva, seu escritório, fácil de você encontrar, ao lado da Igreja Matriz de Santana. Fala com o Miro, fala com o Marcos, fala com o Luiz, com o pessoal bacana lá da Contabilidade Almeida e Silva. O telefone 3561-2262. Contabilidade Almeida e Silva. A gente volta daqui a pouquinho, continuando a nossa conversa com o doutor Gregory Moreira. COI, Centro Odontológico Integrado. 15 anos de atendimento odontológico. Dentistas especializados em estética, clareamento, odontopediatria, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, implantes, próteses, cirurgias de correção e enxerto ósseo. Cuide de sua saúde bucal e sua aparência. Agende sua consulta. 3561-3334. COI, no centro da cidade. Em João Pinheiro, Copive Veículos, sua melhor opção em veículos novos e seminovos, financiamentos e assistência técnica, com instalações e equipamentos modernos, profissionais treinados com o que há de mais novo em tecnologia e serviço de mecânica, obedecendo a padrões de fábrica e um amplo estoque de peças e acessórios. Temos ainda assistência 24 horas com serviços de táxi, locação e reboque para veículos leves, pesados, máquinas agrícolas e implementos. Copive Veículos, realizando seus sonhos com conforto e segurança. Copive Veículos e Copive Rent-Car e Assistência. O Matadouro Municipal passou por um processo de adequação, reestruturação, modernização e expansão das instalações, dando lugar ao Frigonor. Frigonor, uma verdadeira indústria de carnes. Novas instalações, novos equipamentos e novos métodos de trabalho. O Frigonor emprega cerca de 30 pessoas devidamente capacitadas. Pode consumir. O Frigonor garante a qualidade. Não importa o tamanho de sua casa, quer deixá-la maravilhosa, com novo visual, gastando pouco dinheiro? Procure a Marmoraria Papagaio, especializada em ardósia, mármore e granito nacional e importado de várias cores. Tudo com acabamento perfeito. Faça seu orçamento e comprove a qualidade e preço baixo. Marmoraria Papagaio, presente nas pequenas e grandes obras de João Pinheiro. Astolfo Moreira, 1041 Papagaio, 3561-6399. De volta, abrindo o segundo bloco do nosso programa, no oferecimento do COI, Centro Odontológico Integrado. Olha, é bom você ver aquela pessoa bonita que tem confiança em dar aquele sorriso bonito, né? As mulheres mais bonitas, os homens mais elegantes, mais bonitos. Sabe por quê? Porque o COI tem os melhores e mais preparados dentistas de toda a nossa região. E o bom do COI é que lá cada dentista tem a sua especialidade. Então, atende você assim, você chega lá, o problema que você tiver na sua boca, o problema que você tiver no seu dente, lá vai ter um dentista super especializado para muito bem atendê-lo. O preço, muito barato. Você vai lá, marca a sua consulta, eles vão fazer uma avaliação e você vai sair de lá sorridente, com aquele sorriso muito mais bonito. Então, tratamento dentário é com o COI, Centro Odontológico Integrado. Ligue agora mesmo para marcar a sua consulta, 3561-3334.
34. Qualquer dentista que estiver lá vai atendê-lo com o máximo de prazer, de carinho, de atenção e, acima de tudo, de compromisso com a sua saúde bucal. COI, Centro Odontológico Integrado. Doutor, o senhor é procurador federal, está ligado ao INSS. O que está acontecendo, na verdade, eu sei que o senhor fosse bem sucinto na sua resposta, como aliás o senhor vem sendo aqui no programa, o que está acontecendo com a Previdência que arrecada fundos imundos, fecha o balanço anual, prejuízo, dificultando cada vez mais o processo para que as pessoas consigam chegar a esse estágio da aposentadoria. Então, o que está acontecendo? Na realidade, a questão atuarial da Previdência, ela não passa por esse prejuízo. A questão é que eles fazem um cálculo um pouco diferente. Se você analisar os números da Previdência, você vai observar que ela é superavitária todo ano. É lógico que se continuar da forma como está daqui a 20, 30 anos, ela não vai ser mais superavitária. Por que eu digo que ela é superavitária? Hoje nós temos uma média de 38 milhões de contribuintes e só 26 milhões ou 27 milhões que recebem benefício, de beneficiários. E a média de arrecadação por pessoa desses 38 milhões de contribuintes é muito maior do que a média de pagamento de benefícios. Né? Então, no Brasil, a gente tem um superávit na Previdência, na realidade. E, além disso, a gente tem uma importância fundamental na Previdência, que ela redistribui recursos para o Brasil inteiro. Tem municípios no Brasil, Jair, que recebem mais da Previdência do que do Fundo de Participação do município. Ou seja, o que gira a economia local é a Previdência Social. Pois, mas aí eu discordo um pouco do senhor, porque a Previdência, ela redistribui tudo isso, mas é um direito adquirido da pessoa. A pessoa, ela contribuiu. Então, se a Previdência está jogando valor X em determinado município, é porque as pessoas que recebem a aposentadoria, elas já fizeram jus para tal. Então, é diferente do Fundo de Participação do município, eu acredito. Com certeza, é muito diferente. Mas a gente tem que lembrar também, Jamil, que o sistema é socializado da Previdência. Então, muita gente que nunca contribuiu também recebe. Porque no Brasil a gente tem uma peculiaridade de trazer uma parte assistencialista para a Previdência. Então a gente tem muitos rurais que nunca contribuíram, mas que por ter prestado um serviço importante naquele tempo em que se não tinha documento, não se tinha tantos registros de trabalhadores rurais, e que são aposentados mesmo sem ter nenhuma contribuição, que é o chamado pela lei de segurado especial. O senhor acredita que no Brasil a pessoa aposenta com facilidade ou com dificuldade? Isso depende. Hoje se tornou mais fácil. Se a pessoa tem os registros, tem as contribuições registradas no chamado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o próprio INSS manda uma carta para essa pessoa dizendo que ela já tem o direito de aposentar. Agora, o que a gente tem de problema na Previdência, o que torna a aposentadoria muito difícil, é exatamente a falta de documentação e a falta de registro dos longos anos que se passaram até aquela pessoa aposentar. Então isso gera realmente uma grande dificuldade, tanto na falta de documentação, quanto muitas vezes nas questões das perícias judiciais. Como especialista no assunto, eu gostaria de saber a opinião do senhor o seguinte: com exceção daquelas classes especiais, tipo, por exemplo, os militares, eles aposentam ainda jovens, né? Porque tem aquela questão da periculosidade, assim por diante. O senhor não acredita que, eu ouço muito inclusive as pessoas dizerem nas ruas, e por isso até que eu te faço essa pergunta, o senhor não acredita que as pessoas no Brasil já chegam à aposentadoria já no final mesmo da vida? Já não vão ter condições de curtir aquele estágio da aposentadoria? Isso é uma tendência mundial, Jair. Eu até concordo com você, mas por quê? Justamente para dar aquele superávit na Previdência. Existe uma tendência mundial na Inglaterra, na Alemanha, de aumentar a idade para se aposentar. Por quê? Porque a gente está aumentando a qualidade de vida e está aumentando também a expectativa de sobrevida. Então isso é uma tendência mundial. Não sei se é bom ou se é ruim. Eu acho que a gente tem que procurar um meio termo. Nem aposentar com 48 anos, igual vários militares aposentavam ou ainda aposentam, nem aposentar com 70, 75. Então a gente tem que procurar um meio termo. Hoje a regra geral é 65 anos para homem e 60 anos para mulher, sem ser rural, o trabalhador urbano. Eu acho que é uma regra que está no meio termo, porque com 60 anos hoje ainda dá para você aproveitar bastante. Doutor, o senhor não é médico, é procurador federal, mas evidentemente que no dia a dia está ali atuando nos processos de aposentadoria. Tem pessoas que reclamam
de doenças assim, que as impossibilitam de qualquer atividade e não conseguem, em hipótese nenhuma, aposentadoria. E aí as pessoas já dizem, mas fulano, meu vizinho aqui, tá bom, tá beleza, e foi lá e conseguiu a aposentadoria. Que critério usado é esse? Isso é um grande problema da Previdência Social hoje, chama-se perícia médica. Por quê? Primeiro, as pessoas confundem doença com incapacidade. Às vezes eu estou doente, mas eu não estou incapaz. Então a relação médico-paciente e perito segurado, ela é completamente diferente. Então muitas vezes a pessoa está doente, mas pelos critérios legais ela não está incapacitada. Agora, por que eu disse que é um grande problema da Previdência Social? Porque existe o caráter subjetivo. O médico, por mais que ele siga critérios previstos na lei e objetivamente determinados pela legislação interna do INSS, ele ainda tem um toque de subjetividade na hora de fazer o diagnóstico. Então esse é o problema que gera algumas diferenças entre as pessoas. É verdade que existe uma lista aí de doenças que possibilitam uma pessoa aposentar ou não? O que existe na lei são doenças gravíssimas que permitem que aquela pessoa tenha alguns benefícios em relação às outras. São doenças gravíssimas, como tuberculose, entre outras, doenças contagiosas, infecto-contagiosas. Esse tipo de doença permite uma maior facilidade na aposentadoria. Nós vamos com mais uma participação do Povo na Rua, no oferecimento da Casa Conceito. A Casa Conceito, atenção, durante essa semana está com a maior promoção de sofás já vista em toda a nossa região. Qualquer sofá que você chegar na Casa Conceito e comprar, desde que seja um sofá que esteja em lançamento, você vai levar de presente uma linda poltrona. Já pensou? Você compra o sofá e ganha uma linda poltrona de presente. Mas isso é só na Casa Conceito. Então vai lá amanhã mesmo, corra na Casa Conceito, que você vai comprar um sofá e ganhar uma poltrona de presente. Todo o restante da loja está em promoção. Então amanhã mesmo acorda, chama a mulher, você que está se preparando para casar, chama aí a noiva, corre na Casa Conceito, você vai deixar sua casa toda mobiliada, com os melhores móveis, com os mais bonitos e olha, com preço bem barato, porque tudo está em promoção. Então passe amanhã mesmo lá na Casa Conceito, que vai ter um móvel sob medida, de acordo com o tamanho da sua casa, de acordo com o tamanho do seu salário, com a sua condição financeira. Casa Conceito está esperando você para esta grande promoção. Fica ao lado do restaurante Caçapa, ao lado da Cimac. Doutor Gregory, a pergunta que eu tenho a fazer ao senhor é a seguinte: eu vejo que o senhor é muito ligado à área do direito penal, inclusive com diversas publicações a respeito da matéria penal. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha, como está sendo proposto no Congresso Nacional, sobre a reforma do novo Código Penal. Gostaria de agradecer ao colega, o doutor Joaquim, eminente advogado aqui da cidade de João Pinheiro, brilhante profissional. A pergunta do doutor Joaquim, ela trata da questão do Código Penal, que está sendo muito debatida hoje aí no Congresso, no Senado principalmente. Jamir, nós tínhamos um projeto muito bom que foi feito, salvo engano, no ano de 2002 ou 2003, capitaneado pelo ministro José Gregory, que era um projeto excelente, que garantia mais direitos, equacionava essa questão do direito do réu e da população, né? E hoje houve um retrocesso. E aqui eu estou dizendo por que esse retrocesso desse novo projeto do Código Penal. Porque o Código Penal, muita gente se engana em relação a ele, porque ele na realidade é uma garantia para o réu. Ele é a garantia de que o réu vai ser processado de acordo com a legislação, que ele não vai ser perseguido, que ele vai ter os direitos dele garantidos dentro do processo penal. Ele já está sendo acusado. Eu não estou defendendo aqui o direito de alguém cometer um crime, de jeito nenhum. O que eu estou defendendo aqui é a falta de autoritarismo do Estado, que tem que existir. E esse projeto novo do Código Penal, ele regride um pouco nisso, porque a população sempre está ávida por punir. E nem sempre isso é o que funciona. Talvez a gente tenha um maior investimento numa educação, na saúde, naquela esteira da co-culpabilidade, ou seja, quando você inclui a pessoa socialmente, você afasta ela do crime. Então não adianta você criar penas altas e não serem efetivas. E o que a gente tem no Brasil hoje é isso. É a ânsia de punir, e sem ter um substrato social para que não se empurre aquelas pessoas para o crime. Então o projeto do Código Penal, ele regride nessa área. Ele tem bons momentos, tem bons artigos, boas alterações, mas no geral ele é ruim em virtude disso.
ele retrata o que a gente chama na doutrina penal, né, de movimento de lei e ordem, ou seja, acha que o direito penal resolve todos os problemas sociais. E o problema social não é resolvido com o direito. O direito é simplesmente um instrumento de controle social. Quem tem que resolver o problema do crime é a saúde, a educação, a inclusão social dessas pessoas. Doutor, o senhor é a favor ou contra a pena de morte? Sou terminantemente contra, tá? A pena de morte, já está comprovado estatisticamente que ela não gera efetividade. Ela não diminuiu um crime nos Estados Unidos depois que ela foi implantada na década de 70, foi 1976, se eu não me engano. De lá para cá a criminalidade só aumentou. Então o senhor é a favor ou contra? Eu sou contra a pena de morte porque ela não resolve o problema e mais, ela tem uma grande falha, que é a impossibilidade de você consertar o erro. E eu acho que não justifica ninguém, eu como defensor da fraternidade, você não justifica a sociedade tirar a vida de alguém se a gente tem que proteger a vida das pessoas. Estamos fechando o segundo bloco do nosso programa de hoje, conversando com o Dr. Gregory, procurador federal. O Dr. Gregory é uma pessoa que gosta muito de viajar, né? Eu vejo ele sempre pelo Facebook, ele sempre está viajando. Aliás, é muito bom viajar. E aqui em João Pinheiro agora, a Aviação Rio Prata está oferecendo as melhores condições para você viajar para qualquer lugar do nosso país e até do exterior. Basta organizar a turma aí, organizar a caravana e ligar lá na Aviação Rio Prata, procurar a Aviação Rio Prata, que aliás agora eu quero dizer para você, está em novo endereço. O escritório fica ali ao lado da Copive, ao lado da VIM Florestal. A Aviação Rio Prata tem os melhores ônibus da nossa região. Ônibus com ar-condicionado, com banheiro, com televisão. Os motoristas mais qualificados aí de toda a nossa região. Cobre qualquer oferta de qualquer outro concorrente. A Aviação Rio Prata está esperando você para levá-lo para qualquer lugar, para deixá-lo muito feliz, viajando, conhecendo as belezas do nosso país. Aviação Rio Prata, telefone 3561-5276. Aviação Rio Prata. A gente vai para o nosso intervalo e nós voltamos já, daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Os produtos da Vaca são produzidos há 23 anos em João Pinheiro, distribuídos em nossa cidade, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília, e estão entre os melhores do país. Em 2011, a EPAMIG classificou o queijo Minas Padrão da Vaca o terceiro melhor do Brasil. Em 2012, a manteiga da Vaca foi a terceira colocada, e em 2013 o queijo Prato da Vaca foi eleito o terceiro melhor. Todo o leite consumido e empregos gerados são do nosso município. Exija o melhor. Exija produtos da Vaca, fabricados por Laticínios Noroeste. O Laboratório LPN é a sua referência em análises clínicas, bioquímicos capacitados, equipamentos precisos e de última geração. O LPN faz coletas domiciliar em hospitais e suas unidades no centro, Papagaio e Luislândia do Oeste. O resultado do exame você pode obtê-lo pela internet. Tudo para oferecer aos seus clientes mais conforto, qualidade, confiabilidade e rapidez. Laboratório LPN. Saúde mais perto de você. A Mineração Resende tem extração e transporte próprios de areia lavada e cascada. Por isso tem condições de vender pelo menor preço. Venda no varejo e atacado. Entrega com rapidez e segurança no comércio ou na sua construção. A Mineração Resende oferece também completo serviço de muque e prancha para transporte de veículos e máquinas. Telefone para pedidos ou contratação de serviços 3561-5187. Escritório próximo à Faculdade Cidade. O Cicobi Credipinho tem sempre algo que vai de encontro às suas necessidades. Você, servidor público municipal, agora pode contar com um empréstimo consignado Cicobi, com as melhores taxas do mercado e com mais rapidez. Empréstimo consignado servidor público municipal é dinheiro na mão. Vá ao Cicobi Credipinho e confira. Cicobi Credipinho, unindo pessoas, realizando sonhos. Começando
Começando o terceiro bloco do nosso programa, hoje falando com o doutor Gregory Moreira, procurador federal. Está nos visitando hoje, nos dando orgulho aí com a sua visita, né? No oferecimento da Mineração Resende. Olha você que está construindo, preste atenção. Você pode estar construindo no Papagaio, bairro Água Limpa, lá no Santa Cruz, aqui no centro, qualquer bairro, aeroporto, onde você estiver construindo, você vai pegar o telefone e vai ligar nesse número, 3561-5187. Vai fazer o seu pedido de areia lavada e de cascalho. A Mineração Resende vai mandar entregar aí na sua obra qualquer quantidade que você pedir por um preço muito pequeno. Sabe por quê? A Mineração Resende ela tem transporte e extração próprios de areia lavada e de cascalho. Então você também que é comerciante, você que revende material de construção, se você comprar areia lavada e cascalho na Mineração Resende, você vai ter condições de vender muito mais barato para os seus clientes. Então lá, une o útil ao agradável, atende a todos, tanto você que está construindo, quanto também o atacadista. Tem também um completo serviço de prancha e de book. Mineração Resende, o seu escritório fica próximo à Faculdade Cidade, ali na rua Wesley de Souza Nonato. O telefone para você fazer o seu pedido é 3561-5187. Mineração Resende. Qual a opinião do senhor com relação à atuação das polícias, tanto civil quanto a militar, no nosso país? A polícia tem agido bem em alguns casos, mas em outros ela tem exagerado um pouco, né, Jamil? A gente tem visto aí na imprensa o fato de que esse fato da polícia ser militarizada ainda no Brasil, de não se ter uma polícia mais próxima do cidadão, tem gerado alguns problemas e alguns conflitos. Mas eu acho que é muito difícil a gente generalizar. Hoje em dia a polícia tem feito o que ela pode, né? E isso é importante ressaltar. Com os recursos que a gente tem, com a falta de pessoas que se tem, com a falta de equipamentos e com o poderio armamental que se tem na mão dos bandidos, fica difícil da polícia trabalhar. Então, a minha opinião hoje é: a polícia tem feito o que ela pode. O senhor é a favor da unificação das duas polícias, como já se pregou muito aí no país? Eu acho que entra na questão, quando eu discuto, Jamil, não é que eu não queira responder as questões. Quando eu discuto esses fatos, eu foco muito na efetividade. Como se diz, é preciso que o Ministério Público investigue ou não? É preciso que a Polícia Civil se una a militar ou não? O que importa, não importa o órgão que vai fazer isso, importa que seja bem feito. E hoje não é bem feito. Se a unificação for uma solução para melhorar a polícia, para ser mais efetiva, eu sou a favor. Nós vamos, doutor Gregory, com mais uma participação do Povo na Rua, no oferecimento da Marmoraria Papagaio, a mais especializada de toda a nossa região em granito, ardósia e mármore. Olha, se você está construindo, vai reformar a sua casa, deixe a sua casa muito mais bonita, o seu escritório muito mais bonito, gastando pouco, sabe por quê? João Pinheiro agora, graças a Deus, tem a Marmoraria Papagaio, que foi eleita em 2013 a melhor do ramo, a empresa destaque no ramo de marmoraria, com quase todos os votos dos pesquisados. Por quê? Porque tem um produto que é bonito, um acabamento 100%, os funcionários são os mais bem treinados, e aí te dá ótimas condições de pagamento, o preço que já é pequeno, você ainda vai poder pagar aí parcelado. Então procure a Marmoraria Papagaio, faz também um completo serviço em túmulos. Marmoraria Papagaio, o bom é o atendimento, os funcionários todos, você chega lá, está todo mundo sorrindo, de bem com a vida. Por isso é que é bom você ser cliente lá da Marmoraria Papagaio. Eu, por exemplo, sou cliente da Marmoraria Papagaio. Marmoraria Papagaio, telefone 3561-6399, fica na rua Astolfo Moreira, no bairro Papagaio. Diga aí! Eu gostaria de aproveitar o espaço e perguntar ao Procurador Federal, Dr. Gregory, a respeito aí desse assunto que está muito patente no momento, né? É a questão aí do menor na criminalidade. O povo, né, a maioria da população, deseja que reduza a maioridade penal, tendo em vista que o Estatuto do Adolescente, que é o ECA, o tempo máximo que ele prevê ao menor infrator, que ele fica internado, é no período não superior a 3 anos. Então, o que acontece? O Estado ele não tem vaga para manter o menor infrator preso. Então, a polícia prende, né? Os órgãos de segurança prendem, e por não ter vaga no sistema, o menor é liberado e, infelizmente, volta a delinquir. Então, eu quero saber aí, né? E creio que também parte da população também quer saber, o que o procurador acha a respeito dessa redução da maioridade penal, se ele é a favor ou contra, e também nós gostaríamos de ouvir a opinião dele, uma pessoa esclarecida, preparada, né? E a opinião
do Dr. Grégor é de suma importância aí para a população pinheirense, principalmente, que nós vivemos aí uma situação até complicada com respeito ao menor infrator. Gostaria de agradecer a participação da Polícia Militar no nosso programa, que tem uma função muito importante na sociedade de proteção e segurança pública. Bom, em relação à questão da menoridade penal, existe uma discussão muito grande na sociedade se, em virtude da modernidade que temos hoje, do alcance que essas crianças têm pela internet, pela educação, se poderia diminuir ou não para 16 ou 14 anos a menoridade penal. Eu tenho uma opinião mais técnica, que não é a opinião da mídia, não é a opinião das pessoas em si. Eu acho que tem que manter. O que precisa, Jamil, é que esses menores, entre 14, 12 e 18 anos, eles tenham como eu já disse, educação. Eles tenham acesso, tenham oportunidades sociais. É lógico que muitas vezes o crime é cometido por gente de classe alta, por gente que teve essas oportunidades sociais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu invisto na criança, ela não comete crime. Então o que a gente precisa não é diminuir a menoridade penal. Isso não vai resolver o problema. A gente vai abarrotar as cadeias. Hoje o que a gente tem na cadeia é a universidade do crime. As pessoas não são ressocializadas, elas saem piores do que elas entram. Então esses menores têm que ter educação e saúde. Então eu acho que, em relação aos menores, a gente tem que ter um recolhimento especial, um recolhimento de educação, de treinamento, para que essas pessoas saiam com emprego, saiam treinadas, e não diminuir simplesmente a menoridade. Mas o IBOP soltou uma pesquisa recentemente dizendo que 93% da população brasileira é amplamente favorável à redução da maioridade penal. Então por que os senhores autoridades que são entendidos no assunto vão contra a opinião de quase toda a população brasileira? Mas é sempre assim, Jamil. As pessoas, elas agem com a emoção, não com a técnica. E muitas vezes, por causa disso, nós temos leis mal feitas. Os legisladores, eles atuam nessa emoção, o que a gente chama de simbolismo, né? A lei passa e depois ela não tem aplicabilidade, porque na técnica é impossível. Nós hoje temos uma superlotação carcerária, e se a gente passar essa menoridade penal, diminuir essa menoridade penal, vai aumentar ainda mais. E mais, você vai tirar a oportunidade do jovem de ser ressocializado, porque a cadeia, a prisão, não ressocializa. Então, o que é errado, novamente, não é você ter um menor de 16 anos ou de 18 anos tendo que ser preso. O que é importante é a eficácia dessa prisão. Ela teria que se ressocializar as pessoas. Mas o senhor não acha que nós estamos longe demais de um sistema prisional adequado? E até chegarmos a esse ponto, a coisa vai ficar do jeito que está? Muito longe. Inclusive, saiu uma notícia há pouco tempo atrás, salvo engano, da Suécia, que eles estão fechando as prisões, ou da Noruega, porque não tem preso. Né? Mas aí entra aquela questão cultural. O que a gente precisa ter, Jamil, é acesso aos bens. Acesso a todos esses bens que eu venho falando, porque você evita que a pessoa cometa o crime. Então o que eu acho importante a gente atuar na prevenção mais do que na repressão. Então o que é importante não é diminuir a menoridade penal, é dar oportunidade para esses jovens, para que eles não vão para o crime. Eles vão para o crime porque eles não têm oportunidade. Nós vamos para mais um intervalo comercial, fechando aí o terceiro bloco do nosso programa, no oferecimento da Faculdade Atenas. Olha, é bom falar da Faculdade Atenas, sabe por quê? Eu conheço bem a Faculdade Atenas, estou estudando lá, então a gente conhece, vê lá a estrutura da faculdade, a melhor equipe de professores, todos os professores aí com conhecimento fantástico. Faculdade Atenas foi classificada entre as melhores faculdades do nosso estado, seus cursos reconhecidos como os melhores do nosso estado pelo MEC, agora na última prova do ENAD. Enfim, a Faculdade Atenas está esperando para colocá-lo aí no mercado de trabalho. Você já sai da faculdade, diz que estudou na Faculdade Atenas, as portas do mercado de trabalho vão estar abertas para você, porque você sai de lá muito bem preparado. Faculdade Atenas tem aí o seu núcleo aqui em João Pinheiro. Você passa lá para tirar suas dúvidas, para agendar o seu vestibular e se tornar um aluno de um curso superior lá da Faculdade Atenas. O núcleo fica aqui na rua Capitão Sancho, número 614, terceiro andar. O telefone daqui de João Pinheiro é 3561-1585. 3561-1585. Faculdade Atenas, você entre os melhores. A gente volta daqui a pouquinho.
Como é bom comprar no Supermercado Líder. O Líder tem promoção todo dia. Terça e sexta verde com frutas e verduras fresquinhas. Quinta filé com deliciosas carnes em promoção. Aos sábados, promoção especial de fim de semana. Tem a panificadora Vanestina, tudo com sabor de quero mais. Em breve, inauguração do Hipermercado Líder. Cliente amigo, em breve você terá a maior oportunidade de compras de todos os tempos. Aguarde. Quer viajar? É só organizar a caravana e falar com a Aviação Rio Prata. A Rio Prata pensa primeiro em você, na sua segurança e conforto. Por isso oferece ônibus modernos e confortáveis, com TV, ar-condicionado, motoristas qualificados, seguro total e todos os acessórios necessários para uma boa viagem. Viação Rio Prata. A viagem é sua. O conforto e segurança são por nossa conta. Telefone 3561-5276. A Casa Conceito está com um novo showroom e cheia de novidades. Estamos com uma promoção para o mês das mães. Na compra de qualquer modelo de sofá de lançamento, você leva de brinde uma linda poltrona, podendo ainda escolher o modelo e as cores que temos disponíveis. Você não pode perder esta oportunidade de presentear a sua mãe ou se presentear. Casa Conceito sempre inovando, ao lado do restaurante Caçapa. Fone 3561-2746. O mercado empresarial é como se fosse um jogo. Para vencer é preciso arriscar, mas com estratégia certa. Saber a hora correta de tomar decisões. E o principal, contar sempre com quem entende do assunto. Contabilidade Almeida e Silva, crescendo com você e João Pinheiro. Venha vencer este jogo com a gente. Praça Coronel Hermógenes, 280, fone 3561-2262. Começando o nosso quarto e último bloco do programa de hoje, no oferecimento do Supermercado Líder. É bom demais comprar no Supermercado Líder, não é? Por exemplo, toda hora a gente chega no Líder, está lotado de pessoas, as famílias se reunindo, fazendo as suas compras, né? O Líder é desse jeito, é alegria total. Preço é baixo, promoção todos os dias, todo dia da semana você chega no Líder, tem uma promoção, né? Condições de pagamento bacanas, você compra no cartão, compra do jeito que você quiser. O Supermercado Líder é aquele supermercado que está lá, aberto para recebê-lo, juntamente com toda a sua família, com seus amigos. O Supermercado Líder está preparando uma grande novidade para o povo pinheirense. Aguarde, em breve, inauguração do Hipermercado Líder, o maior hipermercado da nossa região. Não vai ser de João Pinheiro, não, vai ser da região. Preço barato, excelentes condições de pagamento, ótimas opções para você comprar, tudo que você precisar, você vai encontrar no Supermercado Líder. Em breve, aguarde a inauguração do Hipermercado Líder. Existem os juízes positivistas, aqueles que aplicam a lei de acordo com o que ela está escrita, que ela foi escrita, né? E os juízes justnaturalistas são aqueles que partem para Emeneu, aquele negócio todo, e que aplicam a lei assim, baseado muito assim no pensamento, numa reflexão, né? Por tudo que eu ouvi do senhor, eu pude perceber que o senhor se enquadra aí no justnaturalista. Isso é verdade ou não? Essa classificação que você deu é uma classificação interessante, mas ela já tem outros vieses hoje, né? A gente já tem questões hermenêuticas mais fundamentais a serem discutidas. Eu não gosto de ser enquadrado em rótulos. O que eu acho que é importante é a gente buscar a justiça. E se a gente tem que buscar, no caso concreto, tem que buscar a justiça, interpretar e refletir, isso é o que importa. Quando você busca a justiça, você interpreta a lei de uma maneira diferente do que simplesmente se aplicar a letra dela. Muitas vezes você aplicando uma lei friamente, só lendo gramaticalmente a lei, você vai gerar injustiça. Então o julgador ele tem que ter essa sensibilidade de, no caso concreto, aplicar na realidade a justiça e não só a lei. A justiça ela vai mais além do que a lei. Ela envolve outras questões. Chegou a hora da coluna dos aniversariantes. Eita, hora boa do nosso programa, né? A gente fica sabendo aí quem faz aniversário durante toda a semana, no oferecimento da Cicobi Credipinho, a maior cooperativa de crédito de toda a nossa região. Cicobi Credipinho tem linhas de créditos especiais para você. Agora, com a livre adesão, você não precisa ser só produtor rural. Você pode
Pode ser produtor rural, pode ser comerciante, pode ser autônomo, qualquer pessoa pode se associar na Cicobi Credipinho. E aí você vai participar de um banco, vai ter sua conta num banco, que você é realmente dono. Por quê? No final do ano, a Cicobi Credipinho faz aí um rateamento de todo o lucro líquido entre os seus associados. Eu quero aproveitar aqui, em nome da Cicobi Credipinho, agradecer a todas as pessoas que participaram lá da votação no último domingo para a eleição dos novos conselheiros lá da Cicobi Credipinho. E quero aproveitar também para parabenizar o Delson, o meu padrinho Sérgio Cacheta, né, a Ana Luana, enfim, todos os membros do conselho vencedor numa votação extremamente democrática lá na Cicobi Credipinho. Cicobi Credipinho, verdadeiro banco de João Pinheiro. Começando com os aniversariantes de domingo, dia 27 de abril. Parabéns então para Jaqueline Moreira, que é funcionária da Prefeitura Municipal. Meu grande amigo, seu Geraldo Magro, lá do bairro Papagaio. Abraços também para Vanessa Beltrão, é filha do Zezinho das Bicicletas. Parabéns, Vanessa. Abraços também para o Walter Carvalho, que é lá da Sapataria Carvalho. Alô, Walter, parabéns. Maicon Tavares, ela da Farmácia do Trabalhador. Grande abraço pro Maicon. Abraços para o maestro Hélio Pina, é maestro da nossa banda musical aqui de João Pinheiro. Parabéns, maestro. Cumprimentando agora os aniversariantes de segunda-feira, 28 de abril. O Wesley Amorim, ela da Planagre, é Tauazeiro, meu conterrâneo. Wagner Duarte, alô Wagner, parabéns. Meu grande amigo, vereador Paulinho Trevos 2, alô Paulinho, parabéns. Dejavilson Boss, grande DJ, tem uma voz maravilhosa, Dejavilson. Élida Lima é professora lá em Luizânia do Oeste, parabéns, Élida. Daiane Oliveira é de Sete Lagoas, hoje mora em João Pinheiro. E Eli Antônio de Oliveira, completando 39 anos, parabéns, Eli. Aniversariantes de terça-feira, 29 de abril, Celso Soares, é da Prefeitura Municipal, parabéns, Celso. Vilma Eliane, alô Vilma, parabéns. Adair Batista, parabéns, Adair. Joana Dark, alô Joana, parabéns. Parabéns também para a Natália, é de João Pinheiro, hoje mora em Patos de Minas, completando 11 anos. Tatiane Tavares, é funcionária da Câmara Municipal. Alô, Tatiane. Parabéns pro meu amigo Antônio Carlos Valadares. Alô, Antônio Carlos. E quem está completando 80 anos nesta terça-feira, 29 de abril, é o meu pai, Manuel Olímpio de Andrade. Parabéns, seu Manuel, 80 anos, hein? Felicidades. Aniversariantes agora de quarta-feira, dia 30, o Leandro Portela. Parabéns, Leandro. Fábio Bezerrinha da Prefeitura Municipal, maior ponta esquerda que essa terra já viu. Juliana Lima, alô Juliana, parabéns. Marcelo Lima, é irmão do Gustavo Lima, grande Marcelo, parabéns. Lorena Gomes, alô Lorena, parabéns. O ilustrador Tiago Braga, parabéns Tiago. Felicidades também para o Padre Rodrigo. Alô, Padre Rodrigo, parabéns, felicidades. Eliana Correia, parabéns, Eliana. E fechando os aniversariantes de quarta-feira, Antônio Henrique, filho do Chicão, que era da System Computadores. Aniversariantes de quinta-feira, 1º de maio, Maria Dalva. Alô, Maria Dalva, namorada do Marlon Basílio. Cleia Fernandes, parabéns para Cleia. Luciana Paula é técnica em enfermagem, parabéns, Luciana. Valdinei Andrade, alô Valdinei, parabéns. Rosélia Leão, que é funcionária da Prefeitura Municipal. Marco Moreira é o Marquinhos, irmão do Geraldinho Moreira. Aniversariantes de sexta-feira, dia 2 de maio, começando com Wagner Henrique, ex-candidato a vereador, mora próximo ao Caíque. Beatriz Torres é lá da Maria Pinheiro. Vicente é irmão do Amarildo da farmácia. Alô Vicente, parabéns. Rosana Costa, filho do João das Bolas, parabéns Rosana. Maria José, alô Maria, parabéns. Cristiane Camargos, ela é da Eletrozema. Alô Cristiane. Bruna Gabriela é filha do ex-vereador Derivaldo Marques Feliz. Alô Bruna. E fechando com Osni Calisto, parabéns Osni. Aniversariantes de sábado, dia 3 de maio. Abraços para o Vicente Justo, é motorista. Selma de Oliveira, moradora do bairro Água Limpa, parabéns Selma. Amanda Ribeiro, parabéns Amanda. Emerson dos Reis, é o Emerson Raspa Chinelo. Eva Pacheco, parabéns Eva, irmã da Marlene Pacheco. Igor Salles, parabéns Igor, funcionário da Justiça, trabalha no Fórum. Leide Fagundes, ela do Glamour Instituto de Beleza, parabéns Leide.
Michele Cristina trabalha na loja da Claro. Malu Moreira, bonita Malu, parabéns Malu, estuda arquitetura. Abraços também para a Vânia Moreira, lá do bairro Papagaio, é irmã da Valquíria, da rua Zeca Lopes Cansado, ambientalista. E fechando com Marcelo Araújo, lá da Faculdade Cidade de João Pinheiro. Um feliz aniversário, parabéns pra você. Fechando a coluna dos aniversariantes, parabéns a todas as pessoas que sopraram velhinhas aí em qualquer dia desta semana, muita paz e saúde. Olha, para você ter o seu nome, a sua foto, né, mostrada aqui no nosso programa, durante a semana que você fizer aniversário, é simples, você vai me adicionar pelo Facebook, ou então vai deixar aqui na portaria da TV Noroeste a sua foto com o seu nome e a data do seu aniversário, no oferecimento da Copive Veículos. Presta atenção, muita atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Fui lá na Copive semana passada, estava lá conversando com o Adalto, somente durante o prazo que eu estive lá, foram 3 pessoas que chegaram procurando esse novo Palio que nós estamos fazendo comercial, que nós estamos mostrando aqui no nosso programa. É o carro mais barato do Brasil. E o Adalto estava me dizendo o seguinte, que já nem está encontrando esse carro para entregar, tamanha demanda, tamanha procura. Mas também, olha só para você ver, é o novo Palio Fire Economy 2014 com airbag duplo mais ABS, custando apenas R$ 23.877. R$ 23.877. Você ainda pode pagar só R$ 409 por mês, hein? R$ 409 por mês. Tem também a grande promoção desse veículo que é lindo. O novo Strado Working cabine simples 1.4 2014, também com airbag duplo, freio ABS, custando apenas R$ 30.152,50. Corra amanhã mesmo na Copive, faça um grande negócio e pare de andar a pé. Copive Veículos, telefone 3561-6600. Ok, doutor, nós temos aqui o nosso bate-bola, um quadro do nosso programa, onde nós elaboramos aqui algumas perguntas assim, bastante diretas, objetivas, as respostas evidentemente da mesma forma. E, como o senhor mesmo percebeu, aqui já não pode nenhuma pergunta para nenhum entrevistado. Então, você está pronto? Estou pronto, vamos lá. Então, vamos lá. O senhor acredita que alguém no Brasil é condenado, vai para a cadeia, no regime fechado, inocentemente? Pode acontecer. O erro é do ser humano. Qual é hoje o maior gargalo, na opinião do senhor, enfrentado pela justiça brasileira, para que nós tenhamos uma justiça mais plena, igualitária e de alcance para todas as pessoas? Com certeza é o volume de processos. Como procurador ligado ao INSS, suas ações nem sempre agradam a todas as pessoas. O senhor já foi ameaçado alguma vez, principalmente por alguma ação, decisão do senhor? Não. Tem medo que isso aconteça no futuro? Não medo, eu acho que isso faz parte da função. A partir do momento que eu assumi essa função, eu estou submetido a esses vieses. O senhor tem medo de quem, então, na vida? Medo? Tem muitos medos. Eu acho que o maior medo que eu tenho é de perder minha família. O senhor já teve um grande arrependimento na vida? Acho que não. Eu arrependo das coisas que eu não fiz. As coisas que eu fiz, não. Nas suas ações e decisões, o senhor acredita que já cometeu injustiça contra alguém? Já. Provavelmente sim. Porque como eu lidava com muitos processos, pode ter passado um despercebido. Qual é a sua maior conquista? Eu acho que a minha maior conquista foi o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos. Muito importante para mim, pela minha vida pessoal. Tem algum ídolo? Meu pai. Qual o grande advogado pinheirense, aquele que profissionalmente o senhor acredita que ele seja o melhor, que o senhor mais admira em João Pinheiro? Fica difícil de eu falar, porque eu acho que é minha mãe, né? Mas como pela isenção, eu acho que a gente tem bons advogados aqui. Eu acho que talvez os dois de destaque seriam o Dr. Dalcio e o Dr. Leonardo. Certamente, pouquíssimas pessoas com a sua idade já conseguiram chegar aonde o senhor chegou. 37 anos, procurador federal. Onde o senhor ainda quer chegar? Eu não quero parar nunca, né? Eu acho que existe uma frase que diz que o sucesso ele escreve com 6 letras, que é paixão. Quando a gente faz uma coisa que a gente tem paixão, a gente nunca para. Então eu quero sempre continuar estudando, quero sempre continuar melhorando. E eu acho que isso é que move
o ser humano, né? Ter uma motivação para conseguir alguma coisa. Seu título de eleitor é de João Pinheiro ou de Belo Horizonte, onde o senhor mora atualmente? Sempre foi daqui, nunca transferi. Antes ou após se aposentar, pretende entrar na vida pública ou não? Talvez. Isso é se aparecer oportunidade, quem sabe? E se isso acontecer, o senhor pretende concorrer a algum cargo eletivo em João Pinheiro, Belo Horizonte ou Juiz de Fora, onde o senhor morou muitos anos? É uma pergunta difícil de responder, mas talvez aqui, que é a minha cidade preferida, vamos dizer assim. Pretende não voltar para João Pinheiro? Hoje é muito complicado, Jair, pelo fato de que não ter a Procuradoria Federal. Mas quem sabe no futuro, eu não descarto nenhuma possibilidade. Doutor, de 1 a 10, qual é a nota que o senhor dá hoje para a justiça brasileira? 4. Entre ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, qual é a classificação do senhor hoje para o governo brasileiro atual? Regular. Para o governo estadual? Bom. Apesar de o senhor estar distante de João Pinheiro, mas evidentemente que está sempre se comunicando com pessoas aqui, para o governo municipal atual? Por estar fora, eu acho que tem sido um governo bom. Mas eu acho que o Carlos, ele tem a oportunidade de revitalizar a política pinheirense. Se ele conseguir, ele vai ser um grande prefeito. Doutor Gregory, o doutor Gregory? Um cara esforçado e talvez carismático. E muito amigo. Eu acho que são as 3 palavras que me resumem assim, de maneira bem sucinta. Só quero saber uma outra coisa, doutor. Está confirmado para o próximo jogo, sábado de Aleluia, do ano que vem? Com certeza. Esse é um jogo que virou tradição entre os amigos nossos aqui de João Pinheiro. Sempre quando eu venho aqui eu jogo bola no Clube Campestre e não deixaria de vir nunca. Essa Semana Santa já está no calendário, já é sagrado. O ano que vem, então, se Deus quiser, vamos buscar a vitória, porque esse ano nós perdemos. Doutor, quero agradecer por participar do nosso programa. Com certeza foi extremamente produtivo. Muito obrigado por tirar esse tempo aqui para nos atender. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, amigo, que gostaria de parabenizá-lo por essa iniciativa, de trazer as pessoas aqui, mostrarem um pouco da vida delas, da profissão delas, e que essas pessoas possam transmitir algum conhecimento, algum exemplo para os telespectadores da TV Noroeste, que é essa TV tão importante aqui na região do Noroeste Mineiro. Ok, nós recebemos hoje no programa a presença do doutor Gregory Moura, procurador federal, hoje mora em Belo Horizonte, ele aqui inclusive participando do futebol aí do sábado de Aleluia. Muito obrigado ao doutor, muito obrigado pela sua audiência. Nós marcamos um novo encontro para a próxima terça-feira, nesse mesmo horário, 19h30 aqui na TV Noroeste, Canal 5. Muito obrigado, fiquem com Deus. A TV Noroeste passa a integrar a Rede Minas de televisão.